Thiago Franklin, do canal do 10. A derrota aconteceu. E você sempre disse em algumas coletivas e também para a Botafogo TV que caso um resultado negativo ocorresse, o Botafogo tinha que saber lidar com ele. Mas no jogo de hoje, para você, o que foi o ponto principal para que a vitória não viesse no jogo em Alagoas? Forte abraço. Boa noite. Infelizmente, nós não conseguimos um resultado positivo. Como eu falei anteriormente, assim, eu desconheço uma equipe no Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, que consiga fazer um turno com 100% de aproveitamento. Isso não acontece, então a gente sabe que em determinado momento, e a gente tentou adiar isso o máximo possível, tivemos momentos de muita dificuldade, que talvez a vitória possa apagar um pouquinho o que aconteceu. Acho que o jogo de hoje, o primeiro tempo foi muito abaixo daquilo que a gente consegue produzir, isso foi falado no intervalo, e o segundo tempo a gente começou muito bem, e aí sofremos um gol, e a gente tentou dar uma nova vida, acabamos sofrendo um segundo gol, e isso, claro, trouxe muita dificuldade, e a gente não conseguiu modificar esse resultado. Embora tenhamos tido boas oportunidades, assim, no segundo tempo principalmente, com algumas bolas que passaram perto, jogadas que a gente poderia talvez ter conseguido um empate ou começado à frente, mas faz parte. A gente precisa, acima de tudo, ter tranquilidade para no momento desse a gente não criar nenhum monstro aqui dentro, como se as coisas estivessem todas erradas. Foi um resultado ruim, mas que acontece com todas as equipes, e a gente precisa ter tranquilidade para agora buscar no próximo domingo um resultado positivo. Boa noite, Anderson Moreira, aqui é o Cidão Marinho do Agito Esportivo Cabo Frio. Diego Loureiro teve uma falha que foi decisiva no compromisso de hoje, naquele primeiro gol do CSA, que ele sai jogando errado, depois chega a tocar na bola, praticamente encaixada a bola nas suas mãos, e não consegue de fato segurar, e a bola vai morrer no fundo da rede. Com a transição do Gatito Fernandes, fica nítido que quando o goleiro Gatito voltar, a posição de titular é dele. Primeiro que a questão, a gente precisa ser justo, na injustiça que é o futebol. O Diego foi responsável diretamente por muitos resultados positivos. Tem muita colaboração dele em várias vitórias que tivemos. Resultados que não seriam positivos se ele não tivesse atuação tão impecável assim. Cometeu um erro, e o goleiro, quando erra, geralmente é difícil de ter alguém que possa salvá-lo, a não ser ele mesmo, muitas vezes. Aconteceu, mas ele tem toda a minha confiança. É um menino trabalhador, dedicado, com muita personalidade, não se omite de forma alguma de nada. Então a gente tem muita confiança e tenho certeza que o nosso torcedor está junto também, porque sabe da qualidade do campeonato que ele está fazendo agora. Em relação ao Gatito, é muito distante fazer qualquer tipo de previsão. O Gatito é uma referência do clube, é um jogador de seleção, mas antes de mais nada ele precisa voltar e a gente tem que ter tranquilidade para saber como que ele vai voltar. A gente não pode ter pressa nessa situação, e até então o Diego tem toda a nossa confiança, tem certeza, e ele é uma cabeça muito boa, já está preparando já para o próximo jogo. É claro que está chateado, porque acima de tudo ele quer muito sempre fazer jogos excepcionais. Hoje, infelizmente, aconteceu com ele, como já aconteceu com outros jogadores, como nós tivemos chances que nós perdemos também. Talvez a história do jogo pudesse ser diferente. Então, não dá para lamentar, nós temos que apoiá-lo nesse momento. Ninguém está cobrando mais do que ele mesmo. É claro que ele está muito chateado, mas é um menino muito do bem, com uma capacidade enorme. A gente está muito feliz com o campeonato que ele tem feito, e com certeza ele vai nos ajudar muito ainda nessa temporada. Boa noite, Anderson Júlia Camacho, do Botafogo. Hoje a gente viu um Botafogo totalmente diferente do Botafogo que vinha sendo invicto nesse segundo turno, principalmente com a sua chegada. Acredito que seja o primeiro jogo que o Botafogo tenha feito de uma oscilação tão grande. Queria saber que fator cooperou para isso,
O que você acha que aconteceu com o time para ter esse tipo de produção no jogo de hoje diante do CSA? É difícil saber o que aconteceu. Eu acho que o primeiro tempo, sim, concordo plenamente com você. Acho que o primeiro tempo nosso foi muito aquém, mas nós já tivemos alguns momentos ruins também, né? Vamos lembrar do jogo do Vila Nova, que a gente estava ganhando de 3-0, de repente a gente desencaixou um pouco, sofreu demais, quase que a gente põe em risco ali uma vitória. Tivemos o jogo do Remo, que também não foi uma grande apresentação. Então não é porque a gente ganhou que a gente esquece. Eu tenho muita lembrança daquilo que aconteceu, das dificuldades. A gente é uma equipe que está sempre em processo de evolução. Em determinado momento a gente acaba deixando alguma coisa escapar, e a gente tem que refazer esse caminho. Mas eu tenho muita confiança nesse grupo. Um grupo que saiu de 14º lugar para estar entre o G4, deu demonstração da sua capacidade de reação, da sua capacidade de poder enfrentar o próximo desafio. Eu costumo falar que a capacidade do ser humano está muito na capacidade que ele tem de enfrentamento, de às vezes tomar uma pancada, e nós como brasileiros a gente sempre toma as pancadas, seja de qualquer coisa, né, de governo, de tantas outras coisas, e a gente sempre é pego e a gente tem capacidade de enfrentar. Essa é a principal virtude de nós brasileiros e não é diferente aqui dentro do Botafogo. Boa noite, Anderson Sérgio Santana do Lance. Diante de uma atuação coletiva e individual abaixo do que vocês vinham apresentando, qual é a postura que você pretende apresentar para com os jogadores? É um jogo para esquecer ou é um jogo para ser lembrado, estudado e apresentado para os jogadores, para eles provavelmente aprenderem com o que erraram hoje? Obrigado. Não, eu acho que todo jogo, independente se é vitória ou derrota, a gente sempre tira coisas que são boas, coisas que não são tão boas assim, né? Hoje, com o resultado, a atuação, é claro que a gente precisa ter isso em mente para que a gente possa fazer as correções necessárias. Ao mesmo tempo, nós não podemos ficar remoendo isso demais. Isso termina já amanhã, no encontro que eu tenho com eles, para poder falar um pouquinho do jogo. E bola para frente, cara. A gente não pode ficar aqui lamentando demais. Esse jogo, infelizmente, a gente não pode fazer mais nada, acabou. Ele já entrou para a estatística, para a história. Agora a gente pode nos prepararmos bem para um desafio difícil que nós temos como Sampaio. E a prova do nosso grupo é assim, de poder ter uma reação rápida, de mostrar que o que aconteceu isso escapou um pouquinho do nosso controle, mas que a gente está focado no nosso objetivo e vamos buscar um resultado positivo aí no domingo. Boa noite, Anderson, Taiwan do GE. Você perdeu o Varley e o Canu para o próximo jogo, e os jogadores que vinham atuando com você na posição, o Carlos e o Marco Antônio, estão no departamento médico, né? Qual é a situação deles? É possível que eles já voltem para o jogo de domingo? E como montar o time para esse jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Botafogo joga em casa, terá a volta da torcida e com certeza será pressionado por uma recuperação imediata? Obrigado. Eu lamento assim, né, essa questão de pressionado. Eu acho que todo mundo tem a pressão normal de ganhar, gente. Não tem outra situação. A gente não pode criar nesse momento. Eu fico vendo muita gente que já colocava a nossa equipe como uma equipe classificada, e acho um equívoco enorme. Acho que a competição está aberta, temos muitos jogos pela frente. É uma competição que tem 39 pontos a serem disputados ainda, se eu não estou enganado. É uma competição que pode trazer muitas surpresas. A gente criou uma estabilidade boa como equipe, a gente buscou resultados extremamente importantes, então a gente precisa continuar firmes, dedicados, sabendo que é um momento, né, que a gente precisa, acima de tudo, verificar aquilo, né, refazer o caminho, ver o que não funcionou e buscar alternativas, buscar um novo caminho, personalizar de novo o nosso jogo, fazer com que eles possam executar aquilo que eles sabem fazer. Em relação aos desfalques, a gente tem convivido com isso durante todo esse período que eu estou à frente, e eu não gosto de ficar lamentando muito quem não está participando, né? Quem por algum motivo está fora.
eu gosto de enaltecer aqueles que estão à disposição. Acho que o Marco Antônio provavelmente deve ter o seu retorno. E o Carly a gente vai aguardar, já treinou hoje, vamos ver como é que vai ser a reação dele aí nesses dias, né, para ver se a gente tem condição de contar com ele. Mas acima de tudo a gente tem que ter a tranquilidade. Espero que o nosso torcedor reconheça tudo aquilo que a gente tem feito, tem dedicado. É um jogo que ele precisa jogar com a gente, acima de tudo, acreditar. A gente saiu de uma posição extremamente complicada, muita gente dava como um ano perdido para o Botafogo e a gente conseguiu reerguer dentro da competição. Então agora nós precisamos desse carinho, né? Desse apoio principalmente, né? Que o botafoguense que vai a campo agora no próximo domingo, depois de tanto tempo, possa passar esse carinho para todos nós, possa nos receber bem e, acima de tudo, acreditar que esse grupo pode nos fazer retornar aí a Série A do Campeonato Brasileiro, que com certeza foi sempre o principal objetivo do Botafogo na temporada. Anderson, Wellington Arruda falando com você. Não foi uma boa partida do Botafogo coletivamente e nem individualmente, mas você sempre vem pregando os pés no chão durante toda a temporada, durante as entrevistas coletivas, e esse equilíbrio vai ser muito necessário para se conseguir o objetivo do clube esse ano. Eu queria saber o que foi passado, o que foi falado de vocês, da comissão técnica, para os jogadores desse vestiário, já pensando numa preparação para a partida de domingo no estádio Milton Santos. Obrigado, grande abraço. Um grande abraço, acho que a sua colocação é muito perfeita. A gente tem trabalhado com isso, né, já há algum tempo, porque o entusiasmo que vem de fora ele não pode nos contaminar, né, fazer com que a gente acredite muito naquilo que as pessoas às vezes falam. Acho que realmente o primeiro tempo nosso muito aquém, né, mas acho que o segundo tempo a gente estava melhor, a gente estava criando situações, aconteceu o gol deles, a gente tentou ali fazer algumas mudanças para dar um ânimo, né, e uma vida nova ali, principalmente com peças que pudessem controlar um pouquinho mais o jogo. Tivemos algumas oportunidades, eles fizeram o segundo gol e a gente continuou tentando, mas isso faz parte, não adianta lamentar. E agora o que nós falamos ali no vestiário foi justamente isso, para a gente poder não sofrer demais com as derrotas, assim como a gente não comemora demais as vitórias. A gente comemora na medida certa, naquele momento, já preparando para a próxima partida, e agora com a derrota não é diferente. A nossa cabeça já está para o próximo jogo. Boa noite, Anderson, Bruno Neto do Fala Glorioso. O Botafogo vinha uma sequência super positiva, o clima muito bom, e hoje tivemos uma derrota, com o sistema defensivo falhando demais, o time muito apagado e diferente, de tudo que vinha apresentando. O que você pode trazer para a torcida, o que você enxergou, na verdade, de erros do time e o que dá para tirar de aprendizado dessa derrota para o restante do campeonato, para não colocar em risco a nossa Série A. Obrigado. A questão do risco, esse risco acontece a todo instante. Enquanto há jogos e matematicamente a gente não tiver definido, sempre haverá risco. Não tem nenhuma estabilidade, nenhuma segurança em nada. Um clube que saiu, de uma posição tão difícil e conseguiu reagir, é prova que o grupo quer muito, está se dedicando, está fazendo o que pode ser feito. Mas aquilo que eu tinha até falado anteriormente, eu desconheço uma equipe que vai conseguir 19 vitórias seguidas numa Série A, B. Isso é muito improvável. Eu ainda não vi, não lembro de acontecer isso. Então, a gente vinha de 5 vitórias nesse segundo turno, mas sabia que, até pelos os últimos resultados, pelas atuações, a gente começou a oscilar demais, alguns momentos não foram tão bons, e a gente tem alertado, tem conversado, e hoje a gente teve um primeiro tempo realmente assim, muito abaixo daquilo que a gente pode produzir, apesar de ter tido talvez a melhor chance ainda do primeiro tempo, no cabeceio do Diego. No segundo tempo a gente começa bem, cria uma chance clara, muito clara, uma boa jogada, e aos poucos acabou que o jogo estava no momento que a gente estava um pouco melhor na partida, acabamos sofrendo gol, claro que traz uma dificuldade maior, um abatimento, e aí com o segundo gol ficou bem mais complicado, mas ainda conseguimos
competir, tentar buscar um gol que pudesse nos criar a possibilidade aí de pelo menos um empate. Agora é ter tranquilidade, levantar a cabeça e nos prepararmos muito para esse jogo dificílimo que temos contra o Sampaio.